Oi, pessoal. Bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que bom ter vocês por aqui de novo para mais uma análise. Olá, sempre um prazer. Hoje, a gente vai fundo no informativo 772 do STJ. Tem bastante decisão relevante. Muita coisa mesmo. E a ideia é, como sempre, tirar o principal, né? O que realmente importa daquelas decisões. Exato. Vamos começar com um bloco de 6 julgados, para não ficar muita informação de uma vez. E o primeiro já é um repetitivo, que teve ajuste por causa do STF. Isso. O RESP 138695-SC é o tema 505, que trata de processo civil e tributário. O STJ teve que revisitar a tese por causa do que o Supremo decidiu no tema 962. Ah, lembro dessa discussão. Era sobre IRPJ e CSL em cima da taxa Selic, quando o contribuinte recebe de volta imposto pago a mais, né? A repetição de indébito. Exatamente. E o STF bateu o martelo. É inconstitucional cobrar IRPJ e CSL sobre a Selic nesse caso. Então, o STJ agora afastou essa incidência também. E qual foi o raciocínio principal do Supremo para chegar nisso? Olha, o ponto-chave foi entender a natureza dessa Selic. O STF disse que, nesse contexto específico da devolução de tributo, ela não é lucro cessante, tem mais a ver com indenização. Indenização. Interessante, meio que para compensar o dano de ter pago a mais. Isso, se aproxima dessa ideia. Mas atenção, é só para Selic na repetição de indébito, tá? Seja judicial ou administrativa e até na compensação. Ah, bom saber. Então, outros juros, tipo de aplicação financeira, continuam tributados normalmente. Continuam sim, e juros de contrato entre particulares também. A decisão é bem específica e tem a modulação de efeitos que o STF fez. Verdade, sempre tem a modulação, né? Como ficou? A regra geral é que essa não incidência vale a partir de 30 de setembro de 2021, mas tem ressalvas para ações que já estavam rolando antes e para fatos geradores anteriores sem pagamento. Entendi. Então, resumindo o tema 505 do STJ, Selic na repetição de indébito está fora da base do IRPJ e CSLL, mas tem que observar a modulação do STF. Certo. Perfeito. Agora vamos para outro repetitivo, também da primeira sessão, direito tributário. Vamos lá? O RESP 1.995.437-CE, tema 1164. Esse é sobre contribuição previdenciária patronal. Isso, sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro, a famosa pecúnia. A pergunta era, incide a contribuição do patrão sobre esse valor? E aí? Dinheiro na mão do empregado para comer. Entra na conta da Previdência? Entra sim. O STJ definiu que incide. A base é a Constituição e a lei. Ganhos habituais do trabalhador integram o salário de contribuição. A habitualidade? E natureza salarial, né? O auxílio alimentação pago em dinheiro se encaixa nisso. Exato. Se é pago em dinheiro e com frequência, o STJ entendeu que tem natureza salarial para fins previdenciários. Eles fizeram uma leitura combinada da Lei 8.212 e da CLT, já considerando a reforma trabalhista. Ah, mas aqui tem um detalhe importante, né? É só para o pagamento em dinheiro, Fundamental. a decisão é clara, só vale para o pagamento em espécie. Se for para o vale, tipo ticket, alelo ou cartão, aí a história é outra. Aí a história é outra. Esses geralmente não têm essa incidência porque estão vinculados a uma rede credenciada para o uso específico em alimentação. Beleza, ponto esclarecido. Seguindo na área tributária, tem o RESP 1.945.110-RS. Tema 182. Esse fala de benefício fiscal de ICMS. E a possibilidade de excluir esses benefícios da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Mas não é qualquer benefício, né? Como assim? Não é tudo igual. Não. O STJ diferenciou, sabe aquele entendimento antigo sobre o crédito presumido de ICMS que podia ser excluído? Sim, lembro do RSP 1.517.492. Pois é. Esse entendimento não vale automaticamente para outros benefícios, como redução de base de cálculo, isenção, diferimento. E para esses outros, o que precisa, então, para poder excluir do IRPJ e CSLL? Precisa cumprir os requisitos que estão lá na Lei Complementar 160 e na Lei 12.973. Basicamente, o benefício tem que ser registrado como reserva de lucros. Entendi. Um ponto positivo para a empresa, não precisa mais provar que o benefício foi concedido especificamente para ela montar ou expandir o negócio. Ah, isso facilita. Mas tem alguma pegadinha? Tem. Mesmo sem precisar dessa prova inicial, a Receita Federal ainda pode fiscalizar.
E se ela constatar que o dinheiro do benefício foi usado para outra coisa que não a viabilidade do empreendimento, aí ela pode cobrar o IRPJ que é a CSLL. Então a exclusão é possível, mas tem condições. Não é um cheque em branco como talvez fosse o crédito presumido. Exatamente essa a ideia. É condicionado ao cumprimento da lei, não automático. Ok. Agora, mudando um pouco de área. Saindo do tributário, vamos para a segunda seção. É RESP 1.939.455 DF. Envolve cível, previdenciário. Isso, previdência complementar privada. A discussão era sobre o prazo prescricional. Qual o prazo que a entidade de previdência tem para cobrar de volta valores que pagou a um participante por força de uma liminar, que depois caiu? Situação comum, imagino. Pagou por ordem judicial, depois a ordem é revertida. Qual o prazo para pedir o dinheiro de volta? O STJ definiu que o prazo é o geral do Código Civil. 10 anos. Artigo 205. 10 anos. Não se aplicou aquele prazo menor de enriquecimento sem causa, de 3 anos. Não. O STJ entendeu que não é enriquecimento sem causa porque existe uma origem, uma causa jurídica, que é o próprio contrato de previdência privada. O pagamento, mesmo via liminar, está dentro dessa relação contratual. Faz sentido? E esse mesmo caso discutiu outra coisa, sobre o prazo, né? A partir de quando ele começa a contar? O tal do termo ACU. Exato. A segunda parte da decisão foi sobre isso, e o marco inicial é a data do trânsito em julgado da decisão final que confirmou a revogação da liminar. Ah, então só começa a contar quando não tem mais recurso possível, quando a entidade tem certeza que pode cobrar. Isso. É a teoria da actionata na veia. O prazo só começa a correr quando a pretensão nasce de verdade, quando o titular do direito tem ciência inequívoca que pode agir. Antes do trânsito em julgado, a situação ainda é incerta. Claro, dá segurança jurídica para as duas partes, né? Ótimo. E para fechar esse nosso bloco, temos uma revisão criminal, a RVCR 5247-DF, processo penal na área. Sim, terceira sessão. A questão era se dá para usar a revisão criminal só para rediscutir a dosimetria da pena. Tipo, a pessoa foi condenada, a sentença transitou em julgado, e aí ela entra com revisão dizendo minha pena foi muito alta e alega que tem prova nova, com base no inciso 3º do artigo 621 do CPP. Mas sem dizer qual é a prova nova, só alegando genericamente. Exatamente o caso. A pessoa alegou desproporção na pena, mas não indicou qual seria a tal prova nova descoberta depois da sentença. E o STJ aceitou isso. Dá para usar a revisão criminal como um recurso para recalcular pena? De jeito nenhum. O STJ reforçou que revisão criminal é uma medida excepcionalíssima. Não é um terceiro, quarto grau de jurisdição, para quem está inconformado com a pena. Tem que ter um dos motivos específicos da lei, né? Isso. E se o motivo alegado é o inciso 3, novas provas, tem que indicar quais são essas provas. Analisado a asimetria sem que o requisito de cabimento da revisão esteja presente, seria desvirtuar o instituto. Entendi. A revisão não é para corrigir qualquer suposta injustiça na pena, só se houver um vício grave previsto na lei, como uma prova nova relevante. Exato. Tem que demonstrar o cabimento primeiro. Muito bom. Com isso, acho que cobrimos bem esse primeiro bloco do Informativo 772. Agradecemos a atenção de quem nos acompanhou até aqui. Foram temas densos, né? Especialmente os tributários e essa questão da prescrição. Muita coisa com impacto direto no dia a dia. Sem dúvida. E ainda tem mais. Fica o convite para continuar essa exploração com a gente. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos lá. Continuando nossa análise do Informativo 772 da STJ. A gente parou no meio, né? Isso, vamos retomar. Temos mais 6 julgados importantes para conversar. Beleza. O primeiro é o RESP 1340335, lá do Ceará. É sobre o imóvel que ficou dentro do Parque Nacional de Jericoacoara. E aí, indeniza ou não indeniza? Indeniza, sim. A primeira turma bateu o martelo nisso aí. É que a criação do Parque Nacional, por lei, já configura uma desapropriação, sabe? Ah, entendi. Mesmo que o dono pudesse, sei lá, explorar o turismo ecológico. Pois é, mesmo assim. A lei que criou o Sistema de Unidades de Conservação, a 9985, é clara, o artigo 11 diz que áreas particulares em parques nacionais
têm que ser desapropriadas. Então não é só uma limitação, tipo, não pode construir mais nada. Não, não. É mais que isso. A lei exige a transferência do domínio para o poder público. E transferência de domínio, bom, exige indenização justa, né? Faz todo sentido. Proteção ambiental tem que andar junto com o respeito à propriedade, certo? Exato. Mudando um pouco de área, vamos para o processo civil. RESP 2049725 de Pernambuco, segunda turma. O foco aqui foi o princípio da não surpresa. O que pegou nesse caso? Esse foi interessante. Basicamente, não pode decidir com base em algo que surgiu do nada, tipo na sustentação oral, sem que a outra parte pudesse se manifestar antes. Uma surpresa mesmo, então? Exato. Violação direta dos artigos 10 e 933 do CPC. Nesse caso específico, alguém alegou na sustentação oral que existe uma lei municipal que, na verdade, parecia mais um ato administrativo, sabe? Reconhecendo uma desapropriação indireta. E isso não tinha sido discutido antes no processo? Nadinha. Argumento totalmente novo. O STJ disse, opa, calma lá. Tem que dar chance para o outro lado falar sobre isso. Princípio do contraditório, né? Com certeza. Garante a defesa, a segurança jurídica, mesmo lá na segunda instância. Fundamental. Fundamental. Seguindo no processo civil agora com a terceira turma, RESP 2045640 de Goiás. Habilitação de crédito em inventário. O que acontece se alguém discordar do crédito que estão querendo habilitar? O juiz pode só converter o pedido em ação de cobrança? Então, a resposta da STJ foi um não bem claro. Se tem briga, se tem impugnação sobre a dívida lá no inventário, o juiz não pode ele mesmo transformar aquilo numa ação de cobrança. E o que ele faz, então? Ele tem que mandar o credor para as vias ordinárias. Ou seja, o credor que se vire para entrar com a ação de cobrança, ou monitore, enfim, o que for cabível, mas num processo separado. Ah, tá. O ônus é do credor. Exatamente. Os artigos 642 e 643 do CPC tratam disso. E tem um detalhe: se o juiz mandar reservar bens para garantir essa dívida, o credor tem só 30 dias para entrar com a ação principal. Senão, perde a garantia. Entendi. Fica bem definido o papel de cada um. O juiz do inventário não vira juiz da cobrança automaticamente. Isso mesmo. Delimita bem a competência. Agora, vamos para o direito civil. Quarta turma. Um caso de casamento, regime de bens que correu em segredo de justiça. A discussão era: mudei o regime de separação total para comunhão universal. E aí? Vale só daqui para frente ou retroage? Olha que interessante. O STJ entendeu que essa mudança para a comunhão universal retroage sim. Eficácia ex tunc, como a gente disse. Vale desde a data do casamento. Ué, mas isso não pode prejudicar alguém? Então, a lei já protege terceiros de boa-fé, né? A alteração não vale contra eles se causar prejuízo. Mas entre o casal, a ideia é que a comunhão universal, por natureza, comunica tudo, o que já tinham e o que vier a ter, desde o início. É o artigo 1667 do Código Civil. O STJ viu isso como uma consequência lógica da escolha desse regime. Entendi. Reforça a autonomia do casal, né? Se eles querem que tudo seja comum desde sempre, a lei permite. Exatamente. Dá mais força para a vontade deles na gestão do patrimônio do casal. Legal. Agora, processo penal na área. Quinta turma, RESP 2016-905 de São Paulo. Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP. A pergunta era: cabe a ANPP depois que a denúncia já foi recebida, se algo mudar no processo? Cabe sim. O STJ diz que se rolar uma mudança no quadro, seja nos fatos ou na interpretação jurídica, mesmo depois da denúncia, e essa mudança fizer o caso se encaixar nos requisitos do ANPP, aí ele passa a ser cabível. Que tipo de mudança? Por exemplo, uma desclassificação do crime para um menos grave, ou como foi no caso julgado, reconheceram a continuidade delitiva em vez de concurso material. Isso pode baixar a pena mínima para menos de 4 anos, que é um requisito-chave do ANPP, lá do artigo 28A do CPP. Entendi. É um raciocínio parecido com o da súmula 337 para suspensão condicional do processo, né? Isso. A lógica é bem parecida. A ideia é que se os requisitos passam a estar presentes, mesmo que depois, o benefício pode ser aplicado. A justiça negociada ganhando espaço. Importante essa flexibilidade, abre portas para o acordo mesmo com o processo andando. Com certeza. E para fechar este bloco, um julgado da sexta turma, direito penal, também em segredo de justiça. O crime é o de registro não autorizado da intimidade sexual, aquele do artigo 216-B do Código Penal. A dúvida era: a ação penal é pública ou depende da vítima querer? Ação penal pública incondicionada. Essa foi a definição do STJ. Mesmo
Mesmo a lei que criou o crime não dizendo isso expressamente naquele artigo dos crimes sexuais? Mesmo assim, a Lei 13.772, que criou esse crime, realmente não colocou ele lá no artigo 225 do Código Penal, que tornou a ação incondicionada para vários crimes contra a dignidade sexual. Mas aí vale a regra geral do Código Penal, artigo 100. Que diz o quê? Que no silêncio da lei, a ação penal é pública e incondicionada. Ponto final. Ou seja, não precisa de representação da vítima, não tem prazo para ela reclamar, o Ministério Público tem que agir de qualquer forma. Exatamente isso. Afasta a necessidade de representação e o risco de decadência. Torna a persecução mais automática, digamos assim. Entendido. Impacto grande na prática, né? Sem dúvida. Bom, com isso a gente fecha mais essa rodada de análises do informativo 772. Foi bastante coisa de novo. Foi sim. Sempre muitos temas relevantes. Nos veremos no próximo bloco, então. Até lá. Até lá. Olá! Vamos então para o nosso último bloco de análise do informativo 772 do STJ. A gente continua, claro, a nossa exploração que começou antes. O foco agora, olha só, são 6 novas controvérsias. Elas foram selecionadas lá pela primeira e terceira sessões para julgamento como recursos repetitivos, sabe? São os temas 1187 até o 1192. A ideia é entender rapidinho o que está em jogo, né? E por que essas futuras decisões são tão importantes. Vamos nessa? Começando com o tema 1187, é direito tributário. A primeira sessão está para definir o momento certinho para aplicar a redução de juros de mora. Isso quando o contribuinte quita débitos de parcelamento antes do prazo, tá? Seguindo aquela lei 11941 de 2009. Parece algo bem técnico, mas mexe no bolso, né? Exatamente. O ponto central aqui, sabe, é a segurança jurídica e também o incentivo, né? Para quitar logo a dívida. A definição de qual regra de juros usar, se é da hora que aderiu ao parcelamento ou a da hora que pagou mesmo, isso impacta direto no cálculo do benefício fiscal. Pode ser uma economia boa para o contribuinte, claro, ou mais dinheiro entrando para a fazenda. Depende do que decidirem. Sei. Faz todo sentido buscar essa clareza. E essa busca por definições claras leva a gente para o tema 1188. Agora é previdenciário, também na primeira sessão. A questão é uma sentença trabalhista que só homologa um acordo, mesmo que saia anotação na carteira de trabalho por causa dela. Isso serve como início de prova material para o INSS para reconhecer tempo de serviço? Tema recorrente esse, não? Muito recorrente. Pois é. Na prática, o que está em jogo é a validade desses documentos de acordo trabalhista para a Previdência, né? Se o STJ disser que serve como início de prova, pode facilitar bastante para muito segurado comprovar tempo. Principalmente quem tem histórico meio informal ou falta documento. Agora, se o STJ entender que não serve, aí pode exigir outras provas mais fortes, sabe? E isso dificulta o acesso ao benefício. A decisão vai guiar o INSS e a Justiça nesses casos aí, que são bem delicados. Entendi a dimensão para o segurado, nossa. Bom, saindo um pouco dessa área financeira, previdenciária, vamos para o direito processual penal. Tema 1189, esse na terceira sessão. A discussão é sobre a Lei Maria da Penha, aquela proibição de aplicar só pena de multa, que está no artigo 17. Ela impede de aplicar só a multa, mesmo se o crime em si permitir essa possibilidade? Tipo, de forma isolada? Essa definição é importante, viu? Porque mexe com a própria finalidade da lei, que é proteger a vítima, né? A Lei Maria da Penha quer evitar que a violência doméstica acabe sendo resolvida só com dinheiro. Isso poderia banalizar a agressão. A questão é como deixar isso compatível com crimes que, em tese, até poderiam ter sua multa. O STJ vai ter que pensar se essa vedação é total nesses casos ou se tem alguma brecha para aplicar só a multa, dependendo das circunstâncias do crime específico. Um equilíbrio bem delicado mesmo, entre a proteção especial e a teoria do crime, né? Voltando para a primeira sessão, tema 1190, processo civil. É sobre honorários de sucumbência. No cumprimento de sentença contra a fazenda pública, quando o pagamento é por RPV, requisição de pequeno valor, sabe? Aquele jeito mais rápido de pagar a dívida pequena do governo. A dúvida é se cabe honorário, mesmo se a fazenda não reclamar, não impugnar. Exato. A questão central é remunerar o trabalho do advogado na fase de execução, mesmo que o valor seja menor.
O argumento contra é que, se a Fazenda não impugnou na RPV, não teve bem uma briga, né, que justificaria o honorário de sucumbência. Mas, por outro lado, o argumento a favor diz que a execução em si, mesmo sem confronto direto, dá trabalho técnico para o advogado, e esse trabalho tem que ser pago. O STJ vai dizer se a natureza da RPV e a falta de impugnação tiram esse direito ou não. Certo. E ainda na primeira sessão, olha aí, mais um tema tributário quente, o 191. Direito tributário, na terceira sessão. A situação é a seguinte: um contribuinte, um roubo, uma ação só, mas atinge o patrimônio de vítimas diferentes, ali no mesmo contexto. Isso é o quê? Concurso formal de crimes, uma ação, vários crimes, pena aumentada ou é crime único? Um delito só, talvez com pena maior por outros motivos. Olha, esse ponto é crucial para as empresas que trabalham com o ICMS-ST. A sistemática da substituição é um negócio complexo, né? E a chance de pegar de volta o imposto pago a mais, quando a base presumida foi maior que a real, é um direito já reconhecido. A dúvida que o STJ vai tirar é se, nesse caso específico, o contribuinte substituído tem que provar que ele que bancou o custo, que não passou para o preço final, para poder pedir o dinheiro de volta, como o artigo 166 exige em outras situações de devolução de imposto, sabe? A decisão vai impactar direto no caixa e na estratégia tributária dessas empresas. Com certeza. Entendi a complexidade, ufa. E para fechar esse bloco de afetações, vamos ao tema 1192, Direito Penal na terceira sessão. A situação é a seguinte: um roubo, uma ação só, mas atinge o patrimônio de vítimas diferentes, ali no mesmo contexto. Isso é o quê? Concurso formal de crimes, uma ação, vários crimes, pena aumentada, ou é crime único? Um delito só, talvez com pena maior por outros motivos. Essa definição mexe direto no cálculo da pena, na dosimetria. Se for concurso formal, pega a pena base de um roubo e aumenta uma parte por causa dos outros crimes. Se for crime único, aplica a pena do roubo uma vez só. Claro que podem entrar outras coisas para aumentar outras majorantes. A tese que o STJ escolher vai uniformizar como se calcula a pena nessas situações que são bem comuns, né? Roubo em loja, roubo a casal, enfim, vai trazer mais previsibilidade para as sentenças. Analisando essas 6 afetações novas, fica uma coisa para a gente pensar, né? Como essas futuras teses do STJ não vão só resolver os casos específicos, mas também podem forçar uma revisão de estratégia nos escritórios, os departamentos jurídicos, será que uniformizar algo no previdenciário, por exemplo, pode acabar, sei lá, refletindo em como outras provas são vistas? Os efeitos em cascata, né? Excelente ponto para a gente continuar refletindo. Bom, agradecemos demais a companhia de quem nos ouviu nessa análise focada nas novas afetações do STJ aqui no nosso canal Juris 360 Lab. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever aqui no canal, tá? E deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima.